Por que a maioria dos pacientes com dores crônicas não melhoram? Bom, esse vídeo não vai conseguir atender os critérios das redes sociais de durar apenas 3 minutos para que você consiga assistir o vídeo. Esse vídeo vai ser demorado e provavelmente a clareza, a sanidade mental que você vai sair daqui do vídeo para tratar assertivamente a sua dor crônica vai valer a pena esperar. Bom, o primeiro motivo pelo qual os pacientes não melhoram são as crenças que profissionais da saúde colocam na cabeça dos pacientes. Crenças de fragilidade corporal que fazem com que eles retardem a exposição aos movimentos que produzem a dor. Crenças de modelos inflamatórios, de postura errada, de biomecânica errada do movimento, que fazem com que eles retardem, mais uma vez, a exposição ao exercício físico e o enfrentamento à dor. Teve dor, tô evitando, teve dor, tô tomando um remédio e não dou o benefício da dúvida para o meu próprio corpo de se auto-recuperar. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente tem um episódio agudo de dor, as primeiras 72 horas já podem aparentar, já podem começar a ter a curva de redução de melhora. Os primeiros 10 dias já podem apresentar uma melhora sensível comparado ao dia do episódio. E as primeiras 6 a 12 semanas melhoram a grande maioria esmagadora dos casos, cerca de 86% dos casos. Em um ano, a maioria esmagadora está recuperado sem nem sequer ter buscado um tratamento. Só que não é interessante para alguns profissionais de saúde te falarem isso. E aí o que é que eles fazem? Disseminam informações falsas nas redes sociais, prometendo resultados estratosféricos para você que sofre com dor há anos comprarem os seus tratamentos. Vamos a um exemplo que é crucial. Desde o início do ano, tem bombado uma série de publicações dizendo que um médico brasileiro descobriu uma técnica para melhorar 86% das dores lombares irradiadas. Dor lombar com radiculopatia por hérnia de disco. Caio, de onde que você viu isso? Eu vi nas redes sociais e eu fui buscar a fonte. Qual era a fonte? O Globo. Então, teoricamente, isso foi publicado no grande jornal do Rio de Janeiro, o Globo, e foi publicado também no Globo.com. E eu fui buscar a matéria. A matéria aqui, ó, da Juliana Carvalho, que diz assim, ó: rápido e sem cortes. Como funciona a técnica de médico brasileiro que trata a hérnia de disco sem cirurgia? Injeção precisa na coluna permite que o corticoide seja injetado diretamente no foco do processo inflamatório, que ajuda a reduzir a inflamação local. Bom, grande parte dos pacientes com dores na lombar por radiculopatia e compressão por hérnia de disco, eles, quando já ultrapassaram 3 meses, não tem mais processo inflamatório ali. E, geralmente, medidas anti-inflamatórias retardam a recuperação. Existe um processo imunológico chamado cascata de ativação dos neutrófilos, que é mediada por um fenômeno bioquímico chamado quimiotaxia. Basicamente, esse fenômeno desloca as células do sistema imunológico para a área inflamada, para degradar as células mortas e renovar, fazer o processo de proliferação e regeneração tecidual. A cascata de ativação dessas células dos neutrófilos são inibidas pelo uso de anti-inflamatórios orais, injetáveis ou por quaisquer vias. Então, a literatura é clara, o uso de anti-inflamatórios na dor lombar pode retardar o seu tratamento. Mas vamos supor que você é aquele floquinho de neve que realmente o quadro apresenta sinais inflamatórios e precisa dessa tal injeção. O que é que ela fala aqui, ó? O estudo publicado, aqui ó pessoal, estudo publicado no International Journal of Spine Surgery em dezembro de 2025 mostrou que esse tipo de intervenção leva a uma melhora relevante dos quadros dos pacientes, com 86% deles estando livres da dor após 6 meses. Bom, lembra do começo do vídeo, história natural? Nas primeiras 72 horas da dor aguda, você já tende a perceber, ó,
o dia da crise foi há 3 dias atrás, hoje eu estou melhor que a crise. Você já está na curva de recuperação espontânea. Se não aconteceu isso, os primeiros 10 dias. Nos primeiros 10 dias, o paciente geralmente já está melhor do que a crise, nitidamente, de forma inequívoca, com as outras pessoas ao redor percebendo a melhora. A melhora não é mais subjetiva, tá bom? Entre 6 e 12 semanas, cerca de 60% para alguns autores, a 86%, a 86% dos casos já tiveram remissão espontânea pela história natural favorável, que é o que a gente chama de um fenômeno de regressão para a média, tá entendendo? Gente, em 6 meses a 1 ano, a grande maioria, de 80 a 90% dos casos, já tiveram completa recuperação. E aí ele está dizendo aqui que a injeção precisa na coluna com corticoide na área inflamada vai recuperar, pessoal, 86% dos casos, estando livres de dor. O que quer dizer livres de dor? 100% de melhora. Quem me assiste aqui sabe o seguinte, eu falo claramente para meus pacientes, olha, existem pacientes que zeram a dor, existem pacientes que não zeram. A estatística varia entre 50% a 55% dos casos, ou seja, metade zera, metade não zera. Eu não sei se você é o grupo que vai zerar, então eu não posso te prometer que você vai ficar sem dor. Eu posso te prometer que você vai recuperar a função, que você vai diminuir a dor, que você vai reduzir a necessidade do consumo de medicação, que você vai melhorar a qualidade de vida, a funcionalidade, que você vai voltar para o esporte, mas eu não posso te prometer que você vai zerar. Porque eu não sei, eu não sou adivinho, eu não sou mágico, eu não sei se você é o grupo que zera a dor ou é o grupo que não zera. Eu posso te prometer que você vai melhorar muito. Se eu te avaliei e te disse que o meu tratamento funciona para você, na grande maioria dos casos, ele vai funcionar te melhorando muito, mas não posso te prometer que zera. Ou seja, 86% dos pacientes melhoram 100% nesse caso. Então vamos para a pesquisa, que a gente não pode ficar só em notícia de mainstream, de Globo.com, de televisão, de jornal. Vamos para a pesquisa. Então fui buscar a pesquisa aqui. Tá aqui a pesquisa, tá? Só para vocês verem que não é falácia da minha cabeça. Tá tudo lá nos stories do Instagram, tá? Quem quiser baixar o artigo, pode ir lá nos stories do Instagram. Epidural transforaminal infraneural infiltration using corticosteroids in lumbar radiculopathy. Ou seja, infiltração epidural transforaminal usando corticoides na dor lombar por radiculopatia. Gente, métodos do estudo. Quando a gente sabe de ciência, a gente vai logo procurar qual é a metodologia do estudo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você também. Método do estudo. Pode printar, pode pausar aí, tá? A metodologia desse estudo é um estudo descritivo, não randomizado, retrospectivo, não controlado em um único centro. O que a gente sabe hoje? Para a gente provar que uma intervenção funciona, a gente precisa comparar aquela intervenção com um grupo controle que não recebeu a intervenção. E essa intervenção, ou seja, o procedimento, ele precisa ser melhor do que não fazer nada, melhor do que o placebo, do que um falso procedimento, ou então melhor do que uma técnica que já é superior, que já melhora esses pacientes, uma técnica já consolidada. Ou então ele pode proporcionar o mesmo resultado do que uma técnica já consolidada, contanto que ele seja mais barato e, portanto, melhore o custo-efetividade daquela intervenção. Fui claro? O modelo de estudo, o desenho de estudo que serve para provar a eficiência da intervenção se chama ensaio clínico controlado randomizado, ou seja, aleatorizado. E esse estudo é descritivo e não randomizado. Ou seja, o desenho desse estudo já promove um erro fatal do ponto de vista metodológico, mostrando que não dá nem para continuar lendo. Não dá nem, pessoal, para continuar lendo essa pesquisa aqui. Então, quando a gente para analisar a metodologia dessa pesquisa, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte: os pacientes melhoraram em 6 meses, só que em 6 meses a grande maioria dos casos já melhoram sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, eu tenho vários vieses. Eu não sei se foi a infiltração que ele deu nos pacientes, eu não sei se foi a história natural, se foi a regressão para a média. Tá fazendo sentido? Um outro detalhe que esse estudo mostra: os pacientes eles fizeram fisioterapia. Ou seja,
Do jeito que ele vende o estudo, é o spin. O que é o spin? A literatura é clássica. Cerca de 85% dos quadros de pesquisa científica são spin. No resumo, é uma promessa inimaginável, um resultado absurdo, muito bom. Quando você lê a metodologia do estudo, quando você vê a análise dos resultados, você vê que não era aquilo que o resumo prometeu. Isso é o spin. Então tem vários confundidores, tem vários vieses. Não dá para saber se é injeção, se foi a regressão para a média barra história natural, se foi a fisioterapia, se foi o conjunto dos três. Portanto, esse estudo não serve para a gente dizer que a infiltração funciona para melhorar 100% da dor em 86% dos casos de pacientes com dores na lombar irradiada para as pernas. Que no caso, os pacientes recrutados tinham aparentemente, porque nem isso está descrito corretamente, aparentemente eles tinham 8 semanas de dor radicular, de dor irradiada para a perna, entre 8 e 12 semanas, ou seja, estavam no estágio agudo. Eles não necessariamente iriam cronificar, pelo que eu entendi aqui. Então, todo o desenho do estudo está delineado de forma incorreta para provar o que ele diz. E aí, eu já soube aqui pelos meus contatos que um grupo carioca, um pesquisador carioca, fez uma carta ao editor dessa revista, mostrando que pela análise da metodologia questionando a análise da metodologia do estudo, que eu referi aqui para vocês, fazendo essa carta ao editor para que eles se retratem, porque a promessa que eles fazem aqui de resultado não pode ser... A gente não pode chegar a essa conclusão devido ao desenho equivocado do estudo que foi feito. E assim, pessoal, a verdade seja dita. Pode ser que essa carta ao editor seja até respondida, mas você concorda comigo que ela não vai ter mais o boom e a repercussão que ela teve desde o início do ano? Desde janeiro que isso é compartilhado por médicos, por profissionais intervencionistas, mostrando que essa infiltração melhora absurdamente. Com certeza, vários procedimentos já foram vendidos por vários médicos por causa dessa pesquisa. Vários jornais publicaram, chegou ao conhecimento da sociedade de um procedimento eficaz para quadros de dores irradiadas por hérnia de disco. Mas a carta ao editor, quando chegar, se ela for respondida ou se não for respondida, não vai ter mais a mesma repercussão. Ou seja, essa batalha, ela já está perdida. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque é exatamente assim, sem letramento científico, sem informação de qualidade, sem assessoria de profissionais que são qualificados, que você, leigo da área da saúde, toma decisões clínicas por procedimentos que podem não ter a eficiência da promessa que lhes foram feitas. E quando você faz um tratamento e esse tratamento não dá resultado, você acumula uma barreira de recuperação psicológica, que é a frustração e a desesperança com a sua condição e com o próximo tratamento. Reforça a crença de que, caramba, fui enganado. Será que esse cara só quer me vender mais um tratamento para ganhar o dinheiro dele e partir e eu não melhorar? Né? E aí você já entra em novos tratamentos com barreiras de recuperação psicológicas que interferem diretamente na sua condição, na intensidade da dor, na cronificação da dor, no prolongamento do seu quadro, na incapacidade funcional e no resultado do tratamento que você está fazendo. O que você achou desse vídeo? Fala sério, o que você achou dessas informações? Você já sabia disso? Você já foi enganado fazendo infiltrações e não melhorando, infiltrações e até piorando? Fala aqui comigo nos comentários que eu quero entender por quais intempéries você já passou, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muita coisa para você que sofre com dor lombar por hérnia de disco, irradiada para a perna ou não, seja dor cervical irradiada para o braço ou não. E te peço, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e encaminha esse vídeo para alguém que você conhece que está sofrendo com dor nas costas, irradiada para os braços ou pernas e até fazendo infiltração sem melhorar. Existe tratamento científico bem fundamentado, baseado em educação e neurociência da dor, terapia cognitiva funcional, exposição gradual a movimento. É isso que vai melhorar você. Mudança de comportamento e mudança de estilo de vida. Não procedimentos mágicos que têm promessas mirabolantes
de resultados rápidos para casos complexos. Um grande abraço e nunca se esqueça, movimento é vida.